Não, deixa pra lá. Mas Continua aí, né? você trouxe alguma fatia desse período para os quadrinhos, para o desenho? Então, isso aqui praticamente eu desenhei, editoração foi feita toda nesse período, e ele tem vários recortes da realidade. Aqui a astronauta Jay Júpiter, ela volta para o planeta natal dela, levando as vacinas, que é para curar a epidemia que está acontecendo lá, que está matando a população do planeta, né? O Black Lapa 7. Que, na verdade, ela foi criada numa edição de 2011, que saiu na Comic Con. Eu fiz com o Guilherme de Souza, que eu vou encontrar com ele mais tarde, isso que eu estava comentando. Ele estava trabalhando com o Maurício de Souza, ele fez o Chaveco, né, do Maurício de Souza. Já ganhou a HQ Mix. A gente fez a edição em 2011 e a gente vendeu lá na Comic Con. Era Jay Júpiter, numa história chamada O Intruso, que parece a história do Alien. Ela dentro da nave e tal, e aí tem um monstro lá, e ela tem um amigo dela que é um robô, que é apaixonado por ela. Essa história tá genial. Você vê que pelo menos eu tenho que elogiar. Claro. Que achar muito legal. E aí foi tudo desenhado, né, nesse clima, uma coisa meio apocalíptica. Mas ele é muito bem humorado ao mesmo tempo, né? E tem a segunda e a terceira parte que ainda não saiu, né? Só tem essa edição, mas eu tô para fazer uma edição compilada delas, né? Até porque tem muita história. Isso aqui, o que acabou acontecendo nessa época foi o seguinte: eu tinha desenhado, era para mais de 100 páginas, e tinha outras que estavam ali, e eu falei, pô, eu vou ter que fazer uma editoração disso. Como é que eu vou fazer? Mesmo eu tendo acabado a história, ainda tinha mais história. Eu tinha escrito que a história ia fazendo outro arco. Era como se fosse várias temporadas, assim, e eu ainda não imprimi, ainda não foi para gráfica. Eu estou querendo dar um jeito de imprimir ainda. Esse ano eu acho que não vai dar, mas ano que vem deve rolar. Agora, outra coisa que eu tinha curiosidade de saber é o seguinte: você tem várias paixões, né? Museologia, tem da mitologia e por aí fora. Isso tudo também está dentro. Como é que isso se insere, essa coisa dentro dos quadrinhos? A história em quadrinho é uma linguagem, né? Sim. É uma maneira de você contar, né? De você mostrar. Como a literatura é uma linguagem, né? Como o cinema é uma linguagem. História em quadrinho ela tem até mais a ver com o cinema, eu acho, do que com a literatura. Sim. Porque ela pode ser contada só através de imagens, né? E tal e coisa. A mitologia, né? Eu acho que assim, muitas histórias, as mais antigas histórias, até a última revista que você vai comprar na banca ali, elas têm muitas coisas em comum, né? Tem a questão da luta, pode ser um dualismo da luta do bem contra o mal, ou você tem a figura do herói, a figura do mentor, os conflitos, um herói que ele precisa desafiar o monstro lá, que é o dragão. A mitologia, se você for pensar bem, as histórias em quadrinhos, desde os primórdios dos tempos, elas estão contando histórias mitológicas. Ali, você estava falando do Gilgamesh, ele estava conversando, você tem uns relevos lá, historiados lá, que contam as histórias. Se você pegar, por exemplo, na Grécia, no Partenon, é porque os ingleses eles tiraram os frisos do Partenon para levar lá para o Museu Britânico, né? Mas ali tinham relevos que ficavam eram os frisos que tinham no Partenon, na parte interna, que eram praticamente histórias em quadrinhos que eram contando os deuses, histórias dos deuses gregos. Hércules
ele vindo, trazendo, segurando os céus para Atlas, ia vir com a maçã, não sei o que, aí vem a deusa Atenas, e não sei o que, você tinha aquilo ali, né, contado, né, na Idade Média, a Bíblia, né, a Bíblia de Gutenberg, né, quando eles desenvolveram ali a imprensa, né, a coisa, tinha a história de Cristo lá, ali impressa, né, as iluminuras, elas tinham estrutura de história em quadrinho, você conseguia ler, havia linguagem. Dentro das igrejas, você entrava dentro da igreja, você foi entrar aqui na igreja, aqui em Caraí mesmo, você vai ali naquela ali que tem, ali... Na praia? Ali na Presidente Pedreira, sabe a igreja que tem ali? Sim, legal, você conhece. Ali no final. Eu estou dando um exemplo, mas poderia dar qualquer outro. Você entra, dentro da igreja, você vai perceber que existe uma sequência de cenas que muitas vezes elas mostram a paixão de Cristo. Paixão de Cristo. E aí tem várias coisas ali. Aquilo ali é você aprender através da sequência de imagens. Eu não preciso escrever, você tá pá. Essa parte dentro da igreja nada mais é do que uma história em quadrinho. É uma história em quadrinho. A paixão de Você Cristo. tem desde ele preso, depois as quedas, a primeira queda, a segunda queda, a terceira queda, a tortura e tudo, né? Então ele vai contando quadrinho por quadrinho. Eu frequentava aquela igreja que eu fui criado no Ingá, desde pequeno. Nasci no Fonseca, eu fui para o Ingá com 2 anos. E aí meu pai sempre me até 11, 12 anos, ele sempre me levava na igreja, né? Então quando chegava nesse período da Páscoa, tinha que fazer aquela procissãozinha dentro da igreja, seguindo, né? Ele contando quadrinho por quadrinho, aqui Jesus. Então é uma história de quadrinho. Agora o que me chama a atenção é o seguinte, eu tenho fixação também não só pelo texto bíblico, como literatura, tá? Como literatura, como pela mitologia, etc. Então quando eu vou escrever, eu acabo criando esse universo meio mitológico, meio filosófico, meio mitológico. Eu trago isso para cá. E, no entanto, eu vejo outro, como você citou, por exemplo. Aqui não tem juízo de valor nenhum, não. Pelo contrário, que eu gosto muito. Li muito. Mas o Tio e Patinhas é uma contação de história. Mas é uma contação de história que ele cria, de uma certa forma, um mito, que é o mito lá do Tio Patinhas, né, do arquibilionário, aquelas coisas que circundam, dos irmãos Metralha e tal, mas não entra muito nesse campo da mitologia mesmo, né? Sim. Mas eu vendo o seu Insólitas Aventuras, então a gente vê que não é pura e simplesmente uma coisa de você gostar de museologia e de mitologia. Seus personagens são meio mitológicos, né? Sim. Eu me lembro num determinado momento, assim, na faculdade, eu acho que era estudando antropologia, ali, tendo aula de determinado texto e tal, e eu já tinha a percepção de que várias mitologias, a mitologia grega, os deuses africanos, né, orixás, mitologia nórdica e tal, você tem umas histórias ali que são muito parecidas. Assim, você tem histórias da criação do mundo, você tem a história assim, do herói, que é o herói que ele surge lá para libertar o povo, não sei o quê. Você tem figuras arquetípicas, né, como... Eu uso muito, eu li muito Jung, né? Eu estava até conversando com você, arquétipos jungianos, da sombra, né? O trickster, o trapaceiro. Então essas figuras elas aparecem, né? O bufão, o trapaceiro, ele tem todas as histórias tem. Você tem na história o Loki, você tem o diabo, você tem o outro lá. Tentando pregar peça nos outros, né? O outro lutando para salvar, o mentor aparecendo para ajudar o herói, ensinando, que geralmente é um velho, uma velha,
sábios que não aconselham o personagem, né? E a percepção dele muda, né? Das coisas. Eu cheguei num determinado momento, eu acho que na faculdade ali, que eu tinha percepção muito clara disso. E depois eu lendo assim, eu fui ler O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, eu estava até comentando com você, que ele trata disso, ele pegou a psicologia junguiana, a questão do inconsciente coletivo, e pegou os mitos, mitologia comparada do mundo inteiro, e fez uma junção, né? Ele percebeu uma chamada jornada do herói, que era comum a todas as culturas, né? Existe um mundo comum onde nada acontece e tal, e um chamado da aventura. Aí aparece esse personagem que é um guerreiro, enfim, ele toma contato com o mentor, que ele mostra, ele ensina certas coisas, e aí ele vai fazer a travessia do primeiro limiar. Aí ele vai ter que enfrentar o desconhecido. Não é mais o terreno dele, da casa dele e tal. Ele está num mundo especial, em que testes vão acontecer e tal, e ele pode morrer, e ele pode quase morrer ou mesmo morrer e renascer, né? Isso é comum. Eu me lembro de ler, depois de ler O Herói de Mil Faces, um grande barato que eu acho que tem na literatura é que determinados livros que você lê te puxam para você ler outros livros, né? É uma teia, né, de coisas, né? E aí eu me lembro de ler A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, que é baseada no Herói de Mil Faces. A Jornada do Escritor, ele tem um subtítulo que é Estruturas Míticas para Criadores de Histórias. Legal. Então ele pegou a jornada do herói, que é o monomito criado pelo Campbell, né, com a influência da psicologia junguiana, e ele adaptou aquilo para o storytelling hollywoodiano. Então, assim, qualquer filme hoje em dia, ele tem essa estrutura narrativa mitológica. É como se aquilo fosse um manual para você criar história. Chega às vezes a ser meio chato, porque o legal é quando você cria uma ruptura. Você tenta, mas isso veio, sempre aconteceu, mesmo a gente não percebendo, mas isso é meio um pouco pós Guerra das Estrelas, né? Star Wars, que ali você via os arquétipos todos ali, né? Tá tudo ali, né? Hoje em dia os filmes todos eles são muito filhote de Star Wars, eu acho. Tem que ter muita explosão, muito efeito especial, não sei o quê. Às vezes o filme nem é aquelas coisas todas, né? Mas tem que ter essas coisas, isso tudo aí. Mas assim, só para complementar, eu acho que a mitologia ela tá aí. Ela tá viva, porque muita gente, as pessoas elas às vezes acham que é conto para criança. Não, aquilo ali era uma coisa que estava lá no passado, que era uma maneira de falar uma verdade. Sim, exatamente. O mito era uma verdade que hoje em dia você, por exemplo, você pega a camisa do Michelangelo, que tem Michelangelo, a criação do homem, e aí tem umas bolinhas, não sei o que e tal, e aí você acha bonitinho, né, entendendo? Mas o simbolismo daquilo na Capela Sistina, o símbolo em si, ele é uma coisa que é pleno assim, é uma outra coisa, né? E eu adoro a mitologia, assim, eu acho que eu gosto muito também. Eu não sei agora em qual livro que está isso. Não sei se são símbolos e mitos do Antigo Egito, não sei onde está isso não. Que é o seguinte, hoje em dia é fácil você chegar e dizer que a questão dos mitos foi uma invencionice, uma criação, né, de quem os criou, certo? Porque você não vê mais algum templo para os mitos, para os deuses mitológicos, ninguém segue mais o deus mitológico, então aquilo virou simplesmente uma questão de literatura. Agora, isso me fascina por várias coisas, mas uma das coisas é exatamente isso que você está colocando,
Porque muita gente hoje diz que a mitologia era mentira. Não é mentira. Não é mentira. Era a verdade única da época, né? Sim. O entendimento único da época. Porque, inclusive, você não tinha ciência, não tinha filosofia, não tinha nada disso. Então, como que você podia explicar aquilo tudo? Eu acho fantástico o poder de criação, no caso da mitologia verbalizada, né? Como era do Hesíodo. Cara, aquilo tudo estava dentro dele. Sim. Aquele universo todo, da genealogia dos deuses, que o Deus já era isso, vivia ali, e que juntou com não sei quem, criou não sei quem, quer dizer, o caos que teve uma relação com o outro e criou. Quer dizer, então isso eu acho fantástico, mas isso tudo estava dentro dele, não existia, porque não tinha nem televisão para o cara. Como hoje a gente tem até o próprio respaldo das histórias mitológicas, né, para poder criar. Eu uso muito isso. Sim. Eu uso muito. Eu vou escrever, já cansei quando eu vou fazer poemas de elogio ao feminino, não para uma mulher específica, não, mas elogio ao feminino. Então eu fico, como é que eu posso fazer um elogio ao feminino dentro de uma questão que já existe hoje, que vai acabar se confundindo como se fosse um poema para uma determinada mulher, Sim. que não é. Então eu acabo criando um universo dentro do poema para esse feminino poder existir. Sim. Aí vem mitológico mesmo, como eu fiz, ganhei até um prêmio com esse poema. Então, existe um arquétipo junguiano que ele trata, que é a anima, né? Ah, sim, sim. Que é o homem como o homem ele vê dentro da psique, do homem, a mulher, a figura feminina, e da mulher se chama ânimos, que é como na psique feminina existe a figura masculina, né? Esses arquétipos eles estão todos dentro da gente. E eles já estavam aí muito antes da gente. Sim. Antes, porque a linguagem ela preexiste a nós. Quando nós nascemos, a nossa mãe nos alimentou e tal, nós éramos bebês e não sei o que, ainda não sabíamos falar e nós começamos a aprender a falar, nós tomamos contato com a linguagem que já existia no mundo. A linguagem ela preexiste a nós. Esses arquétipos todos, a ânima, o animus, a persona, o herói, o mentor, o Deus Pai, a criança ferida, eles estão todos dentro de nós. É só a gente buscar ali que ele vai aparecer. O sombra, que vai aparecer. Você acha que ele está ali guardadinho e tal, e ele tem uma vida dele violenta que ele vai transparecer, né? E eu acho que a grande função, o desafio do artista é colocar essas coisas para fora, né? Do escritor, né? Do artista plástico, do cineasta, enfim, né?